E aí pessoal, continuando nossa série aqui no canal, hoje a gente vai entrar no tema de estrutura de peões e a gente vai falar primeiro das cadeias de peões, né? Então, o que seriam as cadeias de peões? As cadeias de peões são as estruturas que os peões podem formar, né? Então, o esqueleto que os peões formam, né? Então, por exemplo, aqui temos uma defesa Índia do Rei e aqui uma estrutura muito típica da Índia do Rei é essa aqui, com os peões C4, D5 e E4 e os peões das pretas em C7, D6 e E5. Então, no geral, essas estruturas de peões vão falar para a gente qual é o plano da posição para os dois lados, tá? Então, para o branco, o que a estrutura de peões das brancas está querendo dizer para o jogador das brancas? A gente tem mais espaço aqui no centro, na ala da dama, então a gente tem que jogar na ala da dama. Então o que o branco vai tentar buscar aqui? Vai tentar jogar B4, C5 e assim tentar ganhar mais espaço e finalmente romper a ala da dama das pretas, quebrar a estrutura na ala da dama das pretas. E o que a estrutura das pretas está querendo dizer para o jogador de pretas? Nossa estrutura está aqui indicando para a ala do rei, então a gente tem que tentar um ataque na ala do rei. Então o preto vai tentar jogar o lance F5, F4 e tentar uma avalanche aqui com G5 e G4, tá? Então, vamos ver aqui a linha principal, só para ver como os jogadores de ambas as cores tentam seguir esse plano, antes da gente ir para a partida que vai ilustrar bem o nosso tema. Então, cavalo E1, para levar o cavalo para D3 e empurrar o lance C5, né? E também jogar F3 em alguns casos. Cavalo D7 para jogar o lance F5. Então é tudo muito lógico. Bispo E3 apontando já lá para lá da dama. F5 começando o ataque. F3 para manter a estrutura, a cadeia de peões totalmente unida, né? E aqui segue com F4. Bispo F2 para jogar agora G5, continuando o ataque. E aqui eu vou seguir de uma maneira lógica aqui A4, que é o lance mais jogado para ganhar mais espaço aqui na ala da dama. Cavalo G6, passando mais peças para a ala do rei. Então A5, H5, continuando o ataque, preparando o lance G4 para atacar a cadeia de peões das brancas. E aí o branco jogou com o cavalo B5, martelando o peão de A7. Cavalo F6, levando mais uma peça para o ataque. Cavalo para A7, bispo D7, mantendo o bispo bom das pretas. C5 e G4. E eu vou parar por aqui, tá? Mas aqui os dois lados conseguiram, eles continuaram o plano que a cadeia de peões estava falando para ela. Então a gente vai parar por aqui justamente porque já terminou o que eu queria dizer, tá? Então a partida que a gente vai ver vai mostrar também isso, só que em outra abertura. Então foi uma defesa francesa, o preto jogou com E6, D4, D5. Aqui o branco tem várias e várias opções, né? Mas ele jogou com cavalo C3, cavalo F6, bispo G5, bispo E7, E5. E aqui o preto jogou com cavalo E4, que não é o lance mais popular. O lance principal aqui é cavalo de FD7. Mas aqui já mostra a cadeia de peões que as brancas estão formando, né? Então as brancas já ganham mais espaço no centro e estão indicando que vão jogar na ala do rei, porque a cadeia de peões das brancas está indicada para a ala do rei. Cavalo E4, seguiu, tomou. E aqui, nessas estruturas, o que acontece? Os dois lados vão tentar buscar uma ruptura em cima da base da cadeia de peões, tá? Então, o que eu quero dizer com isso? O branco vai tentar jogar o lance F4, F5 nessa estrutura, porque a cadeia de peões, a base está por aqui, E6, F7. E as pretas vão buscar jogar com C5 e aumentar a pressão em cima do peão de D4, porque ele é a base da cadeia. O branco aqui jogou com G3 para jogar F4 e formar uma bela cadeia de peões. O preto jogou C5. C3 para manter os peões unidos, né? Então ele mantém a cadeia de peões, mantendo a vantagem de espaço das brancas. Veio o cavalo C6, aumentando a pressão em cima do peão de D. F4 e dama E7. E aqui a gente tem uma mega cadeia de peões, né? Mas aqui, no geral, o branco vai tentar jogar com G4 e F5, tentando buscar uma ruptura na ala do rei. Claro que a gente não vai jogar tipo G4 agora, porque dá uma H4 e já quebra o rolê, né? Então, mas esse é o nosso plano a longo prazo, tá? Então, cavalo F3, bispo D7, dama D2 roque,
E aqui jogou com bispo D3, o jogador de brancas. Então aqui a gente tem que lembrar das peças menores também, né? Será que as peças do branco estão de uma maneira agradável aqui? Eu acho que sim, porque todos os peões estão na casa de cor oposta, o meu bispo, só alegria, e o cavalo está atrás dos peões, que normalmente não é uma coisa tão ruim. As peças do preto também não estão tão ruins assim, né? O bispo de D7 está um pouco limitado, porque os peões estão na mesma cor dele, então está restringido. O cavalo em C6 está pressionando o peão de D4, tá? Só que aqui o preto jogou um lance muito comum, só que é um lance errado, no geral. No geral. Porque em vez dele tentar, sei lá, aumentar a pressão aqui em D4 ou jogar a torre de AC8 para em algum momento abrir a coluna C e tentar usar essa coluna C para fazer alguma coisa, ele jogou o lance C4, que ataca o bispo. E agora o que ele vai tentar fazer, né? O branco jogou o bispo C2 e agora ele jogou B5. E ele vai tentar romper aqui na ala da dama. Qual é o problema disso? O problema dessa lentidão é que a ruptura vai ser muito lenta. Então aqui provavelmente um lance como C por D4 mesmo, C por D4 e jogar com dama B4 aqui, aumentando a pressão em cima do peão de D4, oferecendo uma troca de damas. E o preto deve jogar esse final que deve estar equilibrado, né? Seguido de torre de AC8 ou torre de FC8. E, bom, final tem chance para ambos os lados. Outro plano que o preto pode jogar aqui é F6 também, para tentar atacar esse peão também. E assim criar uma tensão. A tensão de peões, né? Então, por exemplo, caso o preto jogasse F6 aqui, é quando nenhum dos lados, quando tem esse tipo de situação, né? Ou o preto pode tomar aqui, pode jogar C4, pode ficar parado. O branco pode tomar aqui, pode jogar F5, pode ficar parado, né? Aqui, caso o preto jogasse F6, né? Que é um lance razoável até. Ele pode tomar em E5, ele pode esperar ser tomado, ele pode jogar F5. Então, isso aqui a gente chama de tensão no centro, tá? Mas aqui, quando o preto remove essa tensão no centro, ele deixa o jogador de brancas sem preocupação, né? Porque se a gente parar para pensar, com o peão em C5, a gente sempre tem que ficar assim de olho, né? Ele pode tomar em D4, ele pode jogar em C4. Mas aí quando o jogador define, a gente não precisa mais se preocupar com mais nada, né? A gente pode continuar o que a gente estava fazendo. Então o branco jogou roque, o preto continuou com o plano dele, que é jogar A5 e B4, torre de A1 e aí B4. E agora que o branco já está com todas as peças desenvolvidas e apontando para lá do rei, ele começa o ataque, né, com F5, ameaçou o lance F6, o branco jogou peão por, e agora veio o G4 aqui, que era uma ideia típica, mas agora sacrificando esse peão, né? E aí o sacrifício é para quê? Para abrir linhas, para romper a ala do rei das pretas. Seguiu F toma G4, cavalo G5, martelando o peão de H7. Só que aqui eu acho que é agora que o preto erra com o lance G6. Lembrando, o G6 enfraquece as casas em volta do rei, né? Principalmente as casas pretas. Se o branco conseguir explorar isso, pode acabar sendo fatal. Talvez H6 fosse melhor, mas aí a partida vira uma bagunça, né? Depois de cavalo H7, por exemplo, o preto se tirar a torre aqui, imagine que esteja levando cavalo F6 cheque, atacando a torre e o rei, e tá caindo o peão de D5 também, né? Então, G6, só que aí o branco joga torre F6, né? Preparando para dobrar. E o branco pode ter umas ideias de dama F2 e dama H4, né? Seguido de ameaças de mate ali que podem ficar muito, muito difíceis de defender, né? Outro ponto positivo da cadeia das brancas aqui é que ela evita com que as peças do preto cheguem perto para defender, né? Então o cavalo das pretas dificilmente vai conseguir passar para a ala do rei para defender o ataque, né? Então seguiu o rei G7, torre de F1, bispo E8, aumentando a defesa no peão de F7, dama F4, aumentando a pressão no peão de F7 e dama toma G4, seguiu o cavalo D8, só que agora, depois do lance E6, aproveitando a cravada que existe aqui no peão de F7, meio que as defesas do preto começam a se colapsar. Seguiu torre A6, só que agora dama E5, né? Ameaçando uma série de cheques descobertos. Seguiu rei H6, tentando sair dos temas. Só que aí torre de 1 F5, que ameaça cavalo por F7. Então, só para ilustrar, cavalo por F7, cavalo por e torre H5 em G7 e torre G6 mate, né? Um mate com cheque duplo. Então seguiu F toma E6,
Só que depois de cavalo F7, dama por F7, torre H5, rei G7, torre G6, o preto acabou levando mate, tá? Mas, o que eu quero que vocês levem dessa aula? Quando vocês não souberem o que fazer, no geral, a cadeia de peões vai te indicar o caminho, né? Então, por exemplo, aqui na defesa francesa, essa estrutura é muito típica. Aqui, o branco normalmente vai tentar jogar no centro e na ala do rei, e o preto vai tentar jogar no centro e na ala da dama, porque a estrutura das pretas está indicando lá, está apontando lá para a ala da dama, enquanto a estrutura das brancas está apontando lá para a ala do rei. E na Índia do Rei, mesma coisa, né? A estrutura das pretas normalmente indica para a ala do rei. E a estrutura das brancas indica... Caramba, mas... indica para a ala da dama. Certo, pessoal? Então, não só existem essas duas estruturas. Cada abertura tem às vezes vai ter uma estrutura de peões específica. A gente vai falar de algumas delas mais para frente. Mas... quando você não souber o que fazer, talvez a estrutura de peões da sua posição fale, implore para você fazer um ataque onde ela está apontando, tá? Então, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vejo vocês no próximo.